Aquilo que você busca, você encontra aqui. O que você busca? O que você busca em uma igreja? Se é que a gente pode falar assim para você entender. As igrejas hoje não estão se tornando, muitas vezes, palcos políticos, mesclando política com espiritualidade. Outras estão acabando por se tornar algo de treinamento em quê? Treinamento em tudo, menos em Bíblia, porque muitos não conhecem a Bíblia. A Bíblia não se conhece através de leitura sem revelação. A Bíblia tem que ser acessada com leitura, ouvir a verdade da palavra, que não está em todas as melhores, ou as casas do ramo, que eles dizem por aí, as casas do ramo. Não está no comércio por aí. A verdade, ela está oculta até o momento em que o Senhor ilumina os olhos do teu entendimento. Aí você vai dizer, agora eu estou entendendo. Então, como você vai entender também a partir de agora, eu declaro os olhos do teu entendimento iluminados pelo Senhor, para que você entenda o que nós vamos ministrar aqui, que tem por título Fé e Ciência. Ué, ciência? Ciência? Será que é a ciência dos grandes cientistas do mundo? Não, não é dessa ciência que nós estamos falando, mas é a ciência de Deus. Fé e ciência. Aos olhos humanos que estão em trevas, que significa ignorância, fé e ciência parecem coisas opostas. Para a maioria das pessoas, a fé é uma coisa espiritual e a ciência é uma coisa material. Mas não, hoje vamos trazer evidências que vão renovar a maneira de pensar de muitos que eu recebo aqui de você que está me vendo agora. Quando nós vamos a Hebreus capítulo 11, verso 3, o apóstolo Paulo diz, Hebreus 11, 3, o apóstolo Paulo nos diz, pela fé entendemos que o universo foi constituído pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. Olha, podemos então afirmar que a fé começou com Deus falando. Deus sempre teve fé. E a fé de Deus é aquela fé que as religiões ensinam por aí. Se você tiver fé, você pode fazer o que talvez, quem sabe. Mas não é essa fé. A fé que Deus tem é uma fé que diz, aconteça e acontece. Deus começou dizendo o quê? Haja luz. Haja separação entre a luz e as trevas. Haja isso, haja aquilo. E depois que ele mesmo disse haja e houve, porque não é a fé de religião que diz, olha, você está doente, se você tiver fé, quem sabe? Não, não é essa fé. A fé de Deus é faço e aconteço. E você é o quê? Só uma perguntinha. Deus é Deus. E nós somos o quê? Deus. Fala forte, fala alto. Deuses. E os deuses falam e acontece também? Sim, claro que sim. Mas o importante aqui é a palavra. Você se lembra que na semana passada nós falamos aqui que Deus disse, quando Jesus de Nazaré estava sendo batizado, este é o meu filho em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Pronto. Deus disse, eu tenho prazer nesse filho. E você pode ter certeza que Deus tem prazer na sua vida. Deus ama você. Deus te ama. Podemos afirmar então que a fé começou com Deus falando. Deus sempre teve fé. Entretanto, alguns homens de Deus no passado agradaram a Deus crendo,
mas não falaram nada. Olha, é incrível isso. Não é necessário, no passado alguns aqui creram em Deus, mas não falaram nada. Por exemplo, Abel. Abel agradou a Deus e creu em Deus dando uma oferta. Não é isso? Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ele agradava a Deus. Mas ele falou o que a Bíblia diz que ele falou? Nada. Noé falou muita coisa? Você não escuta Noé falando muito. Na Bíblia você não vê Noé falando nada. Você vê Noé recebendo a ordem de construir uma arca, e o que ele fez? Foi lá e obedeceu e acabou. Ele não ficou falando. Ele foi lá e obedeceu. Então a palavra aqui chave é obediência. E Abraão? Abraão, sai da tua terra para a terra que eu vou te mostrar. Sim, senhor. Mais alguma coisa, senhor? Não, por enquanto é só isso. Foi. Aí a mulher perguntou, os filhos perguntaram, mas como? A gente está vivendo aqui há tanto tempo nessa terra. Vamos embora. Só isso, nada mais. Por quê? Que Deus disse. Todos esses homens viveram antes da lei, e sem a lei foram justificados. O que nos leva a entender que a fé é um princípio. A fé é um princípio que está estabelecido no coração de Deus. Romanos 3, 28 a 31. Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado por fé sem as obras da lei. É Deus somente Deus dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Certamente também dos gentios. Porque Deus é um, e ele justificará pela fé aos da circuncisão, que é da lei, e por meio da fé aos da incircuncisão, que são os gentios, nós. Logo, pela fé invalidamos a lei? De maneira alguma, senão que confirmamos a lei pela fé. Vou falar para você entender já já. Quer dizer, quando Cristo se manifestou em carne, ele cumpriu a lei. Por que ele cumpriu a lei? Porque ninguém pôde cumprir. Então ele veio para cumprir. E ele sabia que ninguém poderia cumprir? Sabia. Essa imputação alcança a todos os homens. Assim, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça a todo aquele que tenta imitar ele, porque ele fez, tem que fazer de novo? Não. Para todo aquele que nele crê. Fim da lei é Cristo para justiça. Por que você hoje é justificado? Porque ele fez. Porque ele fez. E o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que falar alguma coisa? Eu tenho que crer. E eu creio. Quem crê, está justificado. 1 aos Coríntios 6,17 fala a mesma coisa. Por isso que aquele que se une ao Senhor, um Espírito é com ele. E quem é? Eu estou unido ao Senhor. Mas de repente ele não está fazendo efeito na tua vida aí, abençoado. Por quê? Você está unido a ele, mas você está numa religião que não te ensina a verdade. Então você pensa que está unido a ele, mas que a salvação se perde, que você pode estar em pecado, tem que ir à frente toda quarta-feira, domingo, sei lá que dia, para buscar o Espírito Santo. Não precisa de nada disso, porque o Espírito Santo já mora em você, justamente porque você não tem pecado. E por que essas coisas aconteceram? Porque Cristo morreu por você. Cristo justificou você quando ele fez o que tinha que ser feito, que ninguém pôde fazer. Quer dizer que quando Cristo morre e ressuscita, ele se casa com o teu espírito. Não fui eu que eu vou aceitar que o Senhor se casou comigo. Não, ele se casou com você, independentemente de você aceitar ou não. E o cumprimento de sua vida quanto à lei, o que ele vai cumprir em tua vida, é imputado em teu espírito sem que você faça nada. Isso é automático. Sabe o que é automático? Quando você descobre quem você é, você entendeu que você é dele e que ele entrou no teu espírito por conta própria. É por isso que tem um texto de Paulo que diz que você é mais que vencedor. Por que você é mais que vencedor? Porque ele foi vencedor. Quem morreu na cruz, quem levou espinho na cabeça, quem levou flechada de soldado, quem foi espetado, quem carregou a cruz até o Calvário, foi ele. Para que você
hoje pudesse dizer: que maravilha, o meu Senhor sofreu, morreu, ressuscitou, chorou, sofreu, para que eu me tornasse um mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Vamos a Gálatas, mas antes de ir a Gálatas, Roma e o povo hebreu não entenderam este princípio. E pensaram que sem cumprir a lei de Moisés estariam violando a lei. E o que eles fizeram? O que as religiões fazem hoje? Porque não creem nesse princípio de que Deus fez tudo por você. Mandam você fazer a sua parte. E a sua parte é: passe à frente, você que está em pecado, e quem não entende isso acha que está em pecado. Passe à frente, você que está em pecado. E depois que passar à frente, bom, agora você se pediu perdão pelo seu pecado, agora você tem que sacrificar. Faltava isso, claro. O que é sacrificar para o sistema religioso? É dar oferta, é dar mais dinheiro, é pagar o preço. Preço em dinheiro, o preço em joelho no chão e a cara no pó. Esse é o preço. Dinheiro mais obras. Joelho no chão, vigília, jejum, porque quanto mais você for lá, você já leva mais uma ofertinha para dar na terça, na quinta, no sábado, domingo. Esse é o detalhe. E Cristo fez tudo por você. De graça? Não, graça não, custou a vida dele. Custou a vida de Deus. Agora sim, vamos a Gálatas 3:23. E é um texto muito claro. Porém, antes que viesse a fé, não era qualquer fé, não era a sua fé, era a fé de Cristo em você, antes que você fosse iluminado para entender que você é um Deus, que a verdadeira identidade que é espiritual está em você, Paulo diz que nós estávamos confinados sob a lei, encerrados para aquela fé que seria revelada. Quando você ouve a palavra confinado, eu estou confinado. Você está onde? O que é confinado? Preso. Você está na cadeia. Você estava na cadeia. É como o gado, muitas vezes, que estava lá, indo para o matadouro todo domingo e fim de semana para ouvir sacrifícios e etc. e tal. Nós estávamos na cadeia, nós estávamos presos, mas não é que nós estávamos presos para sofrimento, estávamos encerrados para a fé que viria depois, que é essa que nós estamos apresentando hoje. Graças a Deus, Senhor, por tua fé que se manifestou em nossas mentes. Então, Cristo cumpriu a lei e consumou os séculos. Veja Mateus 5, 17 e 18. Não penseis, disse Jesus, que vim anular a lei ou os profetas. Não vim para anular, senão para cumprir. Tem pessoas que nos acusam. Vocês dizem que não precisa cumprir mais a lei, porque Jesus anulou a lei. Não, Jesus não anulou nada, ele cumpriu. Jesus cumpriu. E uma coisa cumprida, ela perde a validade. Não é que ele anulou, ele cumpriu, tirou de cena. Porque agora acabou, ele cumpriu, fechou. Porque certamente vos digo, verso 18, que até que passem o céu e a terra, esse é outro texto que o pessoal usa por aí, para dizer que a lei está de pé. Certamente vos digo que até que passem o céu e a terra, nem um jota, nem um tio da lei passará até que tudo seja cumprido. As pessoas dizem, está vendo? Jesus disse que o céu e a terra não passaram, não aconteceu nada ainda. A lei permanece de pé. Não, até que tudo seja cumprido. Paulo vem em Romanos 10:4 e diz, o fim, o cumprimento da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E quem não crê, continua sem justiça. Está lá na sabe o que é uma coisa? A pessoa está na religião justificada, achando que não está justificada. A pessoa está na religião, salva para sempre, fora da lei, mas está cumprindo a lei lá. Isso é terrível. Isso é uma coisa insuportável. Hebreus 9:26. De outra maneira, ou seja, se Cristo não tivesse feito isso, é isso que quer dizer, lhe teria sido necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Quantas vezes veio Jesus para padecer? Uma. Mas se ele tivesse que ficar voltando o tempo todo para
morrer em algum lugar, naquela época era na cruz, hoje seria de outra forma. Já pensou que barbaridade é essa? Deus fez, não resolveu. Não, porque agora tem mais gente em pecado aqui. O Senhor não perdoa todo mundo. Se apresentou uma vez para sempre, pelo sacrifício de si mesmo, já dizia João Batista, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Porque os outros cordeiros que todo mundo sacrificava não eram cordeiros de Deus, eram cordeiros que o homem comprava lá na lojinha de Jerusalém, entrava no templo com o animal, com o bichinho lá, sacrificava e amanhã, de novo. Cristo foi, Cordeiro de Deus, se entregou para tirar, é muito claro esse texto, para tirar o pecado do meio. Então a lei de Moisés foi cumprida pelo que Cristo fez. Muito bem? Isso foi suficiente? Sim ou não? Foi. A lei de Moisés foi cumprida pelo que Cristo fez e isto foi suficiente. Então, fechando a questão da fé. A fé foi o recurso que Deus utilizou para a justificação de judeus e gentios. Ó, bem importante isso. A fé foi o recurso que Deus usou para justificar tanto os judeus que estão hoje lá na Judéia, na terra onde todo mundo quer brigar por ela. Lá estão os judeus, existem judeus em outras partes do mundo. E estes judeus que lá estão, Jesus morreu por eles. Só que eles não entenderam assim. Deus endureceu o coração deles para que nós chegássemos, nós que não buscávamos nada, nós que não éramos nada. Então o Senhor nos trouxe para perto do trono da graça, assim como eles foram trazidos, mas eles rejeitaram, por isso estão brigando lá, por isso estão sofrendo lá também. Quando você entra pela fé, você cumpre toda a lei. O que nós hoje fizemos quando Cristo morreu por nós? Crendo nisso, nós cumprimos toda a lei. Quando você recebe a verdadeira graça, o Evangelho da Graça, você acaba cumprindo a lei junto com Cristo. Estou falando para você que está na internet também. Mas quando você não entra por fé, aí o que acontece? A lei cai em cima de você. Quando você entra, você quer fazer de novo, a lei, você tropeça. E você não tem material para cumprir a lei. Você que está nas religiões pagando preço, você não tem conteúdo mais para você poder cumprir a lei. Nunca ninguém teve no passado e hoje no presente também é impossível. Só tem uma forma de você cumprir a lei. E não é aceitando Jesus, é crendo no que Jesus fez por você. Moisés teve essa possibilidade de aceitar, de crer em Jesus? Não. Ele teve que esperar Jesus morrer na cruz. Ele foi para a nuvem lá, o repouso, aguardando que Jesus morresse. Isso, nós vamos entrar agora na questão da ciência. Só que aqui é o zelo sem a ciência. O zelo sem a ciência. Romanos 10, 1, 2, 3. Irmãos, aí Paulo diz: certamente o desejo do meu coração, o anelo de meu coração, é minha oração a Deus por Israel. Paulo estava orando por Israel. Está parando para pensar nisso? Paulo orava por Israel, para a salvação de Israel. Que salvação? Não está falando da salvação eterna, porque os de Israel salvos já estão salvos juntamente conosco desde antes da fundação do mundo. Salvação do Espírito, salvação eterna, isso está resolvido. Paulo orava para que os judeus fossem salvos pela graça que ele pregava. Por isso o verso 2 diz: porque eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não conforme a ciência. Você já viu gente no sistema religioso? Aliás, hoje nós viemos com um abençoado que parece ser assim. Uma pessoa zelosa. Uma pessoa que está ali defendendo. Eu sou de Jesus, eu tenho Cristo em mim.
Cristo vive em mim, a igreja sou eu. Ele falava isso no carro quando a gente veio. Porém, se você deixar ele continuar falando, ele vai entrar em alguns aspectos que ele sai. Eu sou a igreja de Jesus, mas preciso ir atrás de Jesus de Nazaré. Eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Entra sempre, olha, é inacreditável. Existem pregadores, arqueólogos, teólogos, estudiosos, historiadores no YouTube. Você fica de queixo caído com o conhecimento que eles têm da lei. É uma coisa impressionante. Ele vai, nem lê, ele vai, tá tudo na cabeça dele. Chegou na cruz, ele não sabe ir para frente. Ele não sabe ir depois da cruz. Ele fica estatelado na cruz. Aí ele começa a inventar coisinha. Aí mistura Paulo com Apocalipse, com Daniel, Mateus 24. Olha, por isso, no verso 2, Paulo disse, porque eu lhes dou o testemunho de que eles têm zelo de Deus. De quem que ele está falando? Dos judeus. Mas não conforme a ciência. E a palavra ciência quer dizer o quê? Entendimento. Eles têm zelo de Deus, mas não têm conhecimento da verdade. Então fica travado na cruz e não consegue sair porque falta a revelação. Todos nós estávamos assim. Eu estava assim. Verso 3, olha só. Porque ignorando a justiça de Deus, não a deles. O judeu faz o quê? Não, Jesus veio como um servo sofredor, a gente não quer nada disso. A gente quer guerra, a gente quer briga contra o povo romano. Contra o povo romano. Não estou falando de hoje, estou falando daquele tempo lá atrás. Eles queriam que Jesus viesse como um Messias, um general de exército, um marechal do ar, não é? Pegassem armas e dissessem, vamos acabar com esse povo romano, vamos acabar com esse governo mundano, vamos aqui agora. Aí sim, aí, beleza. Mas não foi isso que Jesus veio. Jesus veio trazer algo espiritual, eles esperavam algo carnal. Por isso estão passando isso. Verso 3. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria pela lei, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Está dentro do contexto para a justiça de todo aquele que crê. É necessário a fé de Cristo. Mas aí o que aconteceu? Os que querem ser judeus hoje, dá tristeza. Tem gente que quer ser judeu hoje. E nem judeu é, nem nascido em Israel é. Não tem família em Israel, quer ser judeu. Por quê? Porque é bonito. É bonito. Isso é bonito. Hoje, ser judeu é um perigo para muita gente. É um perigo. Tem gente que está... Outro dia nós vimos um carro com a estrelinha, estrela de Davi atrás. Eu comentei assim, olha, corajoso. Porque é uma perseguição. E essa perseguição é por conta de quê? Os que querem ser judeus hoje estão aonde? Num sistema religioso que insiste em tentar cumprir a lei depois que ela já foi cumprida. Você olha para os seus amigos, pessoas amigas nossas, familiares, muitos, que você vê lá sofrendo, a vida está ruim, está mal o negócio, a coisa está feia, não sabe pensar, não sabem agir, e estão lá no sistema, não. Hoje é dia de reunião na igreja. Opa, vai fazer o que lá? Vai se reunir mais uma vez? É reunião toda hora, reunião. Estratégias para alcançar pessoas. Cristo está em você. Os que querem ser judeus hoje seguem se martirizando com obras. É um martírio. Obras religiosas são um verdadeiro martírio. Sem a fé, eu escrevi aqui do que eu aproveitei do apóstolo, ele escreveu assim, sem a fé está ferrado. Sem fé,
Não tem como agradar a Deus. Gálatas 5, 2, 3 e 4. Eis aqui, eu, Paulo, disse ele aos Gálatas, as igrejas da Galácia. Quando Paulo fundou as igrejas da Galácia, ele saiu de um lugar, ia para o outro, chicoteavam ele, ia para o outro, apedrejavam, ia para o outro, perseguiam. Ia para outra cidade, voltava de novo, os judeus iam atrás dele para acabar com tudo, e os discípulos, e fechar tudo, até o momento em que ele foi preso. Aí quando foi preso, chegou a notícia aos apóstolos do sistema religioso daquele tempo. Opa, Paulo foi preso, né? Boa, vamos lá para a igreja dos Gálatas agora e vamos dizer, gente, vocês têm que voltar para o primeiro amor, vocês têm que voltar para a lei, porque não pode viver sem a lei. Era isso que aconteceu. Aí Paulo vem e diz, eis aqui, eu, Paulo, vos digo, que se vos circuncidais, continuem, Cristo de nada vos aproveitará. Olha que tremendo. Cristo está nele, mas não serve para nada. Isso é muito forte. Cristo está nele, mas não serve para nada. E outra vez testifico a todo homem que se circuncida. Quando ele diz se circuncida, ele não está falando só da circuncisão em si. Ele está falando de qualquer coisa que está na lei. Testifico a todo homem que se circuncida que está obrigado a guardar toda a lei. Se você é bom, são 613 mandamentos, 613, acho que é 613 mais 10, já está incluído, sei lá. É muito mandamento. Se tiver paciência de ouvir qualquer dia quais são os mandamentos da lei, só por curiosidade, vai em Levítico. É impressionante o que tem lá, parece coisa inacreditável. Verso 4. De Cristo vos desligastes os que pela lei vos justificais, da graça caístes. Paulo teve aquele trabalhão todo de visitar tudo que era cidade, não era cidade pertinho, São Bernardo, São Paulo, não, era quilômetros de distância de Derbe a Listra, de Listra a Icônio, de Antioquia da Síria, de Antioquia da Pisídia. Ele pegava, ele pagava, olha, Paulo, impressionante o que esse homem passou, sozinho, fazendo discípulos, deixou a igreja, ele ficou todo feliz, as igrejas estão estabelecidas lá na Galácia, Derbe, Icônio, Listra, tal. Daqui a pouco ele está preso. Olha, Paulo, tem uma notícia para te dar, o Lucas. Chegava para Paulo e dizia, olha, lá na Galácia, você está preso, o pessoal está lá agora. Ah, é mesmo? O que eles estão falando lá? Que eles têm que voltar para a lei. Lembrando, cair da graça não significa perder a salvação eterna. Abençoado que me vê na internet. Vocês estão ensinando que a salvação nunca se perde. Estou falando da salvação eterna, nunca se perde. Seja lá quem for. Pode ser um ladrão na cruz, não perde. Cair da graça significa perder o reinado em vida, deixar de reinar, deixar de ser feliz. Tem gente que fica buscando felicidade, felicidade para lá, felicidade para cá. O que é a verdadeira felicidade? A gente sabe. A verdadeira felicidade é ser herdeiro de Deus, é ser co-herdeiro com Cristo. E reinar em morte é um filho sem desfrutar a herança do pai. Pessoas que você conhece, que são filhos de um pai, de repente tem muito dinheiro, tem muitos recursos, dava para viver uma vida tranquila, ele prefere sofrer. Assim são aqueles, você talvez esteja passando por isso, não estou falando aqui com nenhuma ideia de te envergonhar, absolutamente, mas de aclarar o teu entendimento. Se você está sofrendo no sistema religioso, escute esta palavra. Você é um filho de Deus, número 1, herdeiro de tudo que Deus é e tem, e você está chamado a reinar sobre a sua vida. Os tormentos de Israel, hoje, não é só de hoje, e vem enfrentando desde Ismael e Isaac, de lá para cá, com todas as suas ramificações entre árabes e judeus, e não apenas árabes e judeus, mas todas as suas ramificações, isso é fruto de rejeição a Cristo. Israel são salvos, povo que Deus escolheu segundo a carne, o povo de Deus pela carne.
mas pelo Espírito estão endurecidos. Mas vão chegar? Vão chegar. Nós vamos falar sobre isso no próximo tema, que não será no próximo domingo aqui presencialmente, mas o próximo tema. Encerramos com Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, Paulo diz. Que Evangelho? Evangelho depois da cruz. Porque é poder de Deus para salvação. O Evangelho salva a todo aquele que crê, não é aquele que crer. Não é livre-arbítrio humano, é aquele que Deus chama para crer, aquele que Deus ilumina para crer. Para todo aquele que crê. Ao judeu, primeiramente. O Evangelho foi feito para o judeu primeiramente, abençoado. Isso é impressionante. Não parece, né? Mas foi. E também ao grego. Quem é o grego? Judeu e grego. Os da lei e os que foram chamados para a graça, que somos nós, os gentios. Verso 17. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nós louvamos a Deus hoje, e no próximo domingo nós vamos ter que mostrar que nós não podemos nos vangloriar do que nós somos e do que nós temos, porque assim como os judeus foram cortados do tronco, que é Cristo, muitos que têm a graça também podem ser cortados do tronco, que é Cristo. Não perdem salvação, mas perdem o reinado. Isso é uma outra história. Mas por meio da fé, hoje eu posso dizer que eu cumpro a lei. Diga, por meio da fé, eu cumpro a lei. Pronto. O que você precisa fazer? Eu vou lá na igreja porque hoje é dia de tal coisa. Você vai fazer o quê? Vai se batizar em água? Vai molhar o corpinho? Já passou pela classinha lá de batismo? Agora vai se batizar nas águas. Aí depois se batiza nas águas. A minha vida, minha família toda veio ver o batismo. Que maravilha! Aparência de piedade. Passa uma semana... O velho homem ressuscita, ele está a Deus, o velho homem manifesta e a Deus batismo. Mas domingo, ou uma vez por mês, é Santa Ceia, missa protestante, missa o que for. Está lá. Aparência de piedade. Eu tenho que ir em seus passos. O que faria Jesus? Meu Jesus, nesses passos, ele seria humilde, tal. Pisa no pé para você ver o que vai acontecer depois. Não adianta, a carne não muda. O que importa é que você conheça a sua verdadeira identidade, que você cresça em graça para reinar em vida sobre toda e qualquer situação. Papai? Amados do Senhor Cristo, reis e rainhas, tenham a melhor semana de suas vidas, uma semana especial com este entendimento. E quem foi chamado para a graça nesse momento, fique de pé. Quem é chamado a reinar em vida, esteja conosco louvando mais uma vez com este louvor. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal
você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.